Olá, minha gente! É muito bom poder contar com a sua companhia comigo aqui na Plena TV. E está começando mais um programa Totalmente Mãe. E hoje nós falaremos sobre sexo, quando abordar esse assunto com os nossos filhos. E esse tempo frio e as alergias, nós falaremos sobre esse assunto aqui também. E vamos dar, claro, aquela passadinha clássica na loja de fábrica da Dorel. Fica aí que o programa já está começando. Pessoal, nós vamos falar agora sobre um tema polêmico. Quando devemos iniciar o assunto sexo com nossos filhos? E eu convidei a doutora Suzana Lisboa, ela que é médica, sexóloga, dentre infinitas também especialidades, né, doutora Suzana, para falar com a gente sobre esse assunto. Primeiro, por que sexo com as crianças ainda é tabu? Ainda é tabu porque, primeiro, que sexo lembra erotismo e criança não pode ser erotizada. Então, quando a gente fala em sexo, a gente fala do ato sexual. Quando a gente fala de sexualidade, nós falamos dos nossos corpos, das nossas sensações. Então, as crianças, ao nascerem, elas já começam o que nós chamamos de fase oral, que é o prazer por tudo que está ligado à boca. Então, essa fase oral, ela dura os primeiros 3 anos, em média. E ela coincide com a fase que a criança é desfraldada. O que acontece? Quando a criança tira a fralda, ela começa a ter maior contato com a sua própria genitália. E esse contato que ela tem com a sua própria genitália já coloca a criança num estado de atenção para o corpo dela. Mas ela vai tocar no corpo, ela pode sentir algumas sensações, mas isso não quer dizer que a gente tenha que começar a responder perguntas ligadas a sexo. Ao corpo da criança, sim, mas a sexo, não. E é bom você falar isso porque, pelo menos antigamente, era dito como feio a menina colocar a mão na sua própria genitália, o menino colocar a mão na sua genitália. Então, os próprios pais corrigiam as crianças para que não tivessem essas atitudes. Isso é errado. Sim, corrigir é uma coisa, mas você está falando no sentido de reprimir. De reprimir. Tira a mão daí, é feio, você não pode colocar a mão aí. Ou uma coisa que eu qualifico até um pouco pior. Alguns pais, na inocência, né, na falta do conhecimento, estimulavam os meninos a se tocarem e até compararem. Entendi. O órgão genital deles e as meninas reprimirem. Então, o que isso faz? Isso educa crianças, meninos machistas e genitalizados, porque o menino vai crescendo, passa as diversas fases e chega um momento que ele só pensa em sexo. Isso é normal, mas ele vai pensar no sexo genitalizado. E a menina também vai passar por diversas fases, chega a fase da puberdade, dos hormônios, e aí ela vai se tornar uma menina o quê? Reprimida, e isso vai influenciar em todo o futuro sexual dessa menina. Então, nem tanto, mas também nem tão pouco. Especialmente não reprimir. Mas como que deve ser essa atitude dos pais? Porque se a criança começa a perceber o próprio corpo, ela vai se tocar. Claro. Como que os pais devem agir nesses momentos onde está vendo a menina colocando a mão na genitália, quando está vendo que o menino está colocando a mão na própria genitália? O que fazer no momento desse? O que fazer primeiro é que a criança, ela se distrai muito facilmente. Então tem uma coisa muito interessante, a criança, você tem filho, eu também tenho, né? Embora eu já tenha filho numa outra faixa etária, lógico, você poderia ser minha filha, mas as crianças, elas têm a concentração de acordo com a idade. Então uma criança de 1 ano, ela tem 1 minuto de concentração. Uma criança de 2 anos tem 2 minutos de concentração. Então, 3 anos, 3 minutos, e assim vai até chegar num estágio que a gente tem que, não vai comparar com a idade, né? Ah, não tem como. Aí a gente já tem que entrar na escola, já tem que mudar isso. Mas a criança, pelo menos até 7 anos,
se tem alguma pedagoga, alguma coisa, alguma profissional que queira me contradizer, mas eu estudei assim. Então, a criança com 3 anos, uma suposição, desfraldou, já está indo ao banheiro, né? Então, ela começa a ter uma atenção ligada à genitália e toca e começa a sentir alguma coisa gratificante. Não vamos colocar como prazer, mas como gratificante. Então, essa gratificação, se você pega a criança em flagrante ali, naquele momento, o que você faz? Ela tem 3 minutos de concentração, não é isso? Você chama ela para brincar, você leva ela a outro lugar, você leva ela para... Faz alguma coisa com ela, ela vai desconcentrar daquilo. Mas se todas as vezes ela voltar e chegar no momento que você tem que tocar no assunto, a primeira coisa que tem que fazer é mostrar para a criança que o corpo dela não é para ser exposto publicamente. Isso é a primeira coisa que os pais devem ensinar para as crianças. É o cuidado com o corpo. Olha, o pipi é para fazer no banheiro. O banho é para tomar no banheiro. Sabe aquela criança que gosta de andar nua pela casa e os pais acham lindo? Meu filho, olha o pintão do meu filho. Isso não é para ser estimulado. Porque você já começa a deixar a criança um pouco despertada. Fica voltada para aquilo. Voltada para aquilo. Você vai reproduzir na criança um comportamento que não é para a criança. Vai reforçar. Vai reforçar, né? Então a criança vai passando por esses estágios. Mas algumas crianças, elas realmente começam a gostar muito. E aí o que fazer com estas crianças? Atividade. Atividade manual, massinha, brinquedos, contato com outras crianças e sempre procurar manter a criança vestida. Quanto mais a criança está sem roupa, mais fácil dela olhar e de se tocar. E quando nós devemos falar sobre sexo com ele? Quando a criança pergunta. A gente sempre deve ir à medida que a criança é curiosa. Porque a curiosidade faz parte da inteligência, né? Então, e também da idade. Você não pode ter uma criança de 1 ano que pergunta isso. Não pode ter uma criança de 3 anos que já está preocupada com isso. Mas algumas crianças, elas, antes de outras, elas começam a se interessar. E isso está muito ligado ao ambiente que a criança vive. Se ela tem irmãos mais velhos, se ela tem irmãos adolescentes, porque tem criança que tem 3 anos e tem um irmão de 16 que está namorando, está beijando na boca, está andando de mãos dadas, está ali na rede com a namorada. Então a criança, claro, essa criança ela vai ter uma percepção e um contato mais precoce. E uma curiosidade mais precoce, né? Então, à medida que a criança for perguntando, os pais vão falando alguma coisa, mas sempre muito menos do que a criança deseja saber. Porque a curiosidade do ser humano é infinita. A criança, que eu falo, tem o chip vazio, tudo que você fala, ela vai armazenar, vai armazenar, vai armazenar. Então você fala aos poucos, olha, a mamãe está aqui, a mamãe está brincando, você também está brincando, mas é assim, tem o papai, tem a mamãe. Sempre colocar o adulto como exemplo e não a criança com um bonequinho. Entendi. O adulto é exemplo, para a criança ver que quando ela chegar no estágio adulto, ela vai fazer aquilo. Isso é muito importante. Porque entendeu? É muito complicado, porque o que eu mais vejo é exatamente esse exemplo. A criança que tem um irmão maior, né? Ou então participa muito da vida dos pais também. Tem criança que é muito ligada aos pais. Muito ligada e muito presente em todos os momentos. Então, os pais estão ali namorando, a criança está pertinho e a criança vai ficando curiosa. Vai entendendo melhor. Entendi. Gente, ó, Suzana, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco eu volto porque esse bate-papo vai render pra caramba. Não sai daí.